A Rádio Mundial apresenta programa A Razão da Vida. A Razão da Vida. Toda a força pra vencer e o saber pra comandar. Tudo isso um dia vai chegar. Na jornada que começa, 1000 perguntas vão surgir. Vai achar suas respostas, vai saber aonde ir. Só você vai encontrar liberdade pra viver. E um dia então será como um grande homem deve ser. Olá, tudo bem? Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Mundial. Lembrando, você pode encontrar os 12 livros de César Romão em todas as livrarias do Brasil. Os livros estão hoje em 51 países, repetem nestes países o mesmo sucesso que fazem aqui no Brasil, e você pode encontrá-los em qualquer livraria do Brasil, tanto em e-book como livro físico. Você pode ler aí em e-book. E-book é sempre melhor, né? Porque você baixa... Enquanto você está ouvindo o programa, você já pode baixar o e-book dos livros de César Romão aí no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador. Pode ler no ônibus, pode ler na fila, pode ler no metrô, pode ler no Parque do Carmo, no Parque do Ibirapuera. O smartphone hoje é uma maneira muito legal de você levar aí uma biblioteca com você. E os livros de César Romão estão aí também em e-book, principalmente o livro O Seu Futuro Depende de Você. Eu tenho um carinho muito grande por essa pessoa que está aqui hoje. Nós temos aqui mais duas pessoas hoje aqui. Ele é um grande irmão, já esteve no programa, é o Papa da Meditação. Ele faz um sucesso danado quando ele vem aqui. Faz um sucesso que você não imagina. Meu querido amigo Fábio Marchese. Fábio Marchese, obrigado por estar no programa César Romão. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez estar aqui com vocês. E hoje vamos conversar aqui sobre um tema interessante, que é a meditação. Ela sempre faz um total sentido quando você aplica. Então hoje vai ser interessante conversar, porque você vai ter uma aplicabilidade prática diretamente com o nosso querido cirurgião. Nós temos hoje aqui também a presença do meu queridíssimo amigo, Dr. Edmond Atique Gabriel, que é um cardiologista de renome internacional. O currículo dele é tão grande que eu ficaria um programa só para apresentá-lo, tá certo? Mas eu vou repetir só o nome dele para você guardar e você vai procurar aí as informações sobre o Dr. Edmond. Dr. Edmond Atique Gabriel, muito obrigado por estar no programa César Romão. Boa tarde, César, Fábio, nossos ouvintes. É uma honra estar aqui novamente e estou à disposição para a gente debater sobre temas interessantes, como a própria meditação aplicada à cardiologia, que a gente usa tanto na nossa prática. Interessante, doutor. Você sabe que a meditação, todas as vezes que a gente trata do assunto, as pessoas ainda têm uma associação direta a algo dissociado à questão matéria, à questão do corpo. É engraçado que muita gente acha que a mente ainda não tem uma interferência direta no corpo. Dentro da sua experiência, eu acredito até sobre o tema estresse, que hoje também é o tema que as pessoas ficam o dia inteiro tentando lutar contra ou até driblar a situação. Como que você vê a meditação hoje aplicada para ajudar e auxiliar na prevenção dos problemas cardíacos? Eu vejo a meditação como uma das principais terapias que nós deveríamos aplicar para controlar os efeitos do estresse no nosso aparelho cardiovascular. Pode até ser um exagero, mas quase 50% das queixas cardiológicas no consultório hoje têm uma relação íntima com algum fator emocional, algum desequilíbrio emocional.
Claro que existem as terapias medicamentosas, os fármacos, isso vem, claro que aumentando, mas muitas vezes a gente nota que outras terapias poderiam ser usadas em paralelo ou até exclusivamente e serviriam para aliviar esse problema. Até porque muitos medicamentos que a gente acaba usando têm suas interações entre fármacos e isso tem efeitos colaterais indesejáveis ao longo do tempo. Uma das terapias que eu particularmente acredito e trabalho muito com os pacientes é essa questão da meditação. Eu acho que é uma forma da pessoa durante o dia, se ela fizesse uma vez ao dia ao menos, ela conseguiria obter um reequilíbrio da sua energia, se acalmar, lidar melhor com os problemas, coisa que a gente às vezes não vê no dia a dia. As pessoas se estressam, explodem, extrapolam, trânsito, poluição, barulho, pressão de vários fatores, notícias no rádio, na televisão que nos alarmam. Então eu acho que é uma terapia que deveria ser mais valorizada pelos colegas e os que têm realmente um nível de estresse muito grande deveriam procurar saber melhor sobre esse tipo de terapia. Você ouviu aqui uma ótima pergunta do meu querido amigo Fábio Marquesi, que é um especialista em meditação, ao Dr. Edmo Atic Gabriel, cardiologista, aqui no programa César Romão. Dr. Edmo, existe aí uma teoria que é a seguinte, que o nosso organismo, ele reage a tudo que acontece ao nosso redor. Então, você toma uma buzinada no trânsito, né? Você perde alguém querido, você não foi mal na prova, e tantos outros fatores aí. E o organismo reage. Qual é o papel do coração nessa história do estresse? Ele é o primeiro a ser atingido, ele é o paredão número 1 desse impacto que acontece hoje no comportamento das pessoas e o que as pessoas passam, né, na vida? Sem dúvida, César, esse é um aspecto muito importante. O coração, ele realmente é uma vidraça nesse Dizem aspecto. que é o fígado primeiro, ou não? A digestão, ela é afetada em paralelo ao coração pelo mesmo mecanismo, ou seja, quando nós estamos sob estresse após uma notícia indesejável, uma situação semelhante a isso, ocorre uma liberação maciça de substâncias como, por exemplo, a adrenalina. O que é estar com adrenalina, estar em estado adrenérgico? É exatamente ter liberação de ácido no estômago, então dá aquela dor funda no estômago. Ao mesmo tempo a gente tem batedeira, ou seja, coração e o aparelho digestório, ambos vão ser vitimados por isso. Eu até gostaria de exemplificar, ontem atendi um senhor no consultório, um dentista, um colega até da área de saúde, que ele veio a mim por um problema cardiológico, uma espécie de uma arritmia. Mas quando nós iniciamos a conversa, ele falou para mim o seguinte, ele falou, olha, eu estou um pouco chateado agora. Eu falei, mas por que o senhor está chateado agora? Fica tranquilo, se o problema do senhor é arritmia, não é porque eu fui pegar um exame também de outro médico, um urologista, e abri, e para surpresa minha, eu estou com um diagnóstico de câncer de próstata. Então ele já estava visivelmente muito mais instável do que parecia. E na hora do exame físico eu constatei que ele estava super taquicárdico, ou seja, palpitando, até com um certo nível de arritmia, sudoreico, já reclamando que estava com um certo mal-estar digestivo. Então ali eu presenciei, após uma notícia ruim, né, não desejada, o que é realmente essa manifestação adrenérgica. Eu acho isso daí muito interessante, né? Porque primeiro que eu não vejo como as pessoas podem abrir exame e não entendem nada que está ali no exame, né? O senhor recebe exame lacrado ainda ou não? Ou todos chegam abertos? Muito raramente. Os pacientes já se antecipam dizendo que não aguentaram de curiosidade e foram à internet para confirmar o que está escrito. Às vezes não entendem, mas... Fábio Marquesi, especialista em meditação, sua pergunta aqui para o Dr. Edmo. Você estava falando, doutor, a respeito de ter arritmia ou de ter um coração acelerado. A minha experiência, em particular, que a prática da meditação que eu tenho, é com um sistema que chama Kriya Yoga. Tá? É um tipo de yoga que é totalmente envolvido e fundamentado pela meditação. Desde que comecei a praticar, há 10 anos, é incrível como, quando eu tenho uma notícia muito ruim ou uma notícia muito boa, o meu coração ele não tem mais esse momento de disparar, de ficar acelerado, seja por uma notícia boa ou uma notícia ruim. Existe até a minha esposa, ela tem pressão alta e a gente faz
a gente mede pressão e ela mede a pressão dela. Às vezes eu coloco a minha pressão para medir também, só para provocá-la um pouco. E é engraçado que desde que eu comecei a praticar também, a minha pressão, apesar de eu não ter indisposição, mas a minha pressão acabou ficando 9/5, 9/4 às vezes, incrível, e sem eu ter qualquer tipo de fraqueza ou de sentir indisposto. Isso, você conhece algum estudo científico que explique essa reação através das consequências favoráveis por conta da meditação? Conheço, Fábio, e é interessante porque na minha prática, eu sou, além de cardiologista clínico, também faço a cirurgia de coração. E no ambiente da cirurgia de coração, eu já tive pacientes com os dois comportamentos. Aquele extremamente negativista, que por mais que você esclareça o fato, ele chega para a cirurgia aparentemente entregue, achando que vai morrer, já querendo se despedir na última semana. E muitas vezes a gente nota, tecnicamente falando, que parece que a cirurgia até se torna mais difícil, o pós-operatório mais trabalhoso e assim por diante. Por outro lado, eu já tive pacientes, e me lembro agora de uma senhora que tive que reoperá-la ela passou por várias cirurgias. Quando ela chegou a mim, eu iria operá-la pela terceira vez, de uma mesma patologia que vem recidivando. E ela, durante a semana e mesmo minutos antes da cirurgia, ela comentou comigo que ela fez um trabalho, que ela estava extremamente controlada, e isso me impressionou muito. Não é o padrão de uma pessoa, ainda mais uma pessoa já 3 vezes operada do coração. E ela se demonstrou extremamente equilibrada na hora que eu conversei com ela antes de irmos para a cirurgia, e ela comentou que ela havia feito um trabalho naquela semana de meditação, de reflexão, de autocontrole. E apesar de todos os desafios que ela enfrentou, ela tinha certeza absoluta que ela iria sair bem. E o resultado foi extremamente compatível. Claro, a cirurgia com seu trabalho natural, mas um pós-operatório que me impressionou, rápido, em termos de resposta favorável. Em menos de uma semana ela já estava em casa. Isso já são, acho que quase 3, 4 anos dessa. E isso me impressiona, porque ficou marcado para mim aquela energia e a utilização que ela fez na meditação como aquela transmissão de energia positiva para o corpo. Eu acredito muito nisso, que essa energia que a meditação vai transferir, sendo positiva, a pessoa acreditando, só vai acrescentar valores agregados positivos para ela poder passar pelas dificuldades da vida. Dr. Edmo Atic Gabriel, cardiologista, quais os alimentos que não fazem bem ao coração e quais fazem? Hoje em dia nós temos, não vou dizer o surgimento, mas a descoberta muito agradável por parte de pesquisas médicas de alguns alimentos que a natureza nos oferece e que nós talvez esquecemos, ou ficou aí um hiato de tempo sem uma grande valorização. E esses são muito bons, eu gostaria de ressaltar. Existem extratos de frutas, sejam frutas da Europa, da África, que contêm grande quantidade de antioxidante. Então a gente pode citar, por exemplo, o goji berry, que é muito utilizado como anti-inflamatório, a cúrcuma, que é o açafrão, que é um extrato fitoterápico também, que não era tão valorizado e agora nós sabemos que tem várias propriedades medicinais, a própria berinjela, a abobrinha, o tomate, que tem uma grande quantidade de uma substância chamada licopeno, as frutas vermelhas. Esse é um grande alerta que eu faço. O consumo de frutas vermelhas no Brasil é muito baixo. Nós não temos tradição em comer amora, não temos tradição em comer cereja, mesmo morango não é a nossa prática. Mas quando você vê populações na Europa e nos Estados Unidos com uma longevidade maior, nota-se que uma das coisas interessantes é que eles consomem grande quantidade de frutas vermelhas. E essas frutas têm sido muito estudadas e verificou-se que elas têm grande quantidade de protetores cardíacos cerebrais. Então eu ressaltaria as frutas vermelhas, os antioxidantes das plantas, a própria cúrcuma que eu citei, a berinjela. Existe também os derivados dos peixes, como o ômega, né? Então ômega 3, 6 e 9, numa quantidade adequada, faz muito bem para a nossa saúde cardiovascular e cerebral. Por outro lado, o que realmente nos faz mal? As gorduras consideradas tóxicas, como por exemplo, de animais que nós não conhecemos a forma de processamento dessa carne. Então, a carne do porco ainda é uma incógnita, nós temos que tomar muito cuidado. O consumo de frango sem saber a origem, a gente sabe que existe aquela polêmica que o frango pode ter aí alguma
injeção de hormônio, cremes em geral, que tem grande quantidade de açúcares e gorduras, então chantilly, creme de leite, creme de milho, esse é um alerta para se consumir em baixa quantidade. Em geral são aquelas gorduras visíveis, né? A gordura da carne, do churrasco, a gordura dos doces. Eu sempre oriento os pacientes o seguinte, olha, tem vontade de comer doce, procure doce seco. É muito mais saudável um bolo de fubá do que aquele bolo recheado, coberto de chantilly, embora possa ser mais atrativo. Então, muito cuidado para não consumir mais esse bolo cremoso do que o bolo seco. Doces, priorizar doces de frutas, que acabam tendo uma concentração de açúcar de origem mais natural do que os doces sintéticos, né? E hoje a gente sabe que existem gorduras trans, né, que são aquelas gorduras com uma alta concentração de toxina, que nos rótulos dos produtos é obrigatório estar descrito. Então, cuidado ao olhar o rótulo para ver se existe ou não esse tipo de gordura. Isso pode estar no requeijão, na maionese, em vários produtos do nosso dia a dia. Muito bom. Fábio Marques. Doutor, no Kriya Yoga tem um estado avançado de meditação que é quando você atinge o Samadhi, que isso naturalmente muito reservado aos monges, aos que ficam dedicados, isso quase que exclusivamente. O interessante é que o Samadhi, muitas vezes, esse estado de entrar nesse Samadhi, ele é atestado por médicos. E ficam alguns médicos fazendo a medição da pulsação, e esses seres iluminados, quando estão nesse estado, eles ficam sem batimento cardíaco e sem pulsação por horas. Eu sei, até por meu pai também, quando a gente estava conversando, ser médico, isso é um assunto absolutamente espantoso sob uma ótica da questão matéria. Mas o interessante é que até na sequência, essas pessoas, quando elas falecem, quando elas deixam o corpo, elas também mantêm um estado do seu corpo, ele fica conservado por muito tempo. Isso já foi atestado também cientificamente. O que eu vejo é que o estresse hoje, ele tem uma participação gigantesca no nosso dia a dia. A gente não tem como escapar. Eu valorizo muito quem medita para que você tenha uma elevação no seu dia a dia, durante o trânsito, durante os seus desafios diários. A gente pode, o estresse, se você não controlar o estresse, ele realmente mata? Sem dúvida, Fábio, sem dúvida. Essa observação de que nós podemos até atingir um nível de controle da mente a ponto de os batimentos ficarem praticamente imperceptíveis, isso seria realmente o oposto do estado de estresse que nós temos vivido hoje, principalmente nas grandes cidades. Na maioria dos casos, nota-se que o estresse provoca diversas alterações graves do tipo infarto, derrame, tromboses. O problema é que para você chegar nesse diagnóstico, você tem que ter muito critério, porque pode ser algo que se banalize com o tempo. A pessoa está com estresse, então tome um calmante que vai melhorar. Mas, na verdade, o estresse é um processo sistêmico, intimamente envolvido com os nossos órgãos e sistemas, e que acredito que poucas pessoas tenham essa habilidade mínima de controle e de autocontrole. Por isso que também existe uma grande utilização de medicamentos e isso acabou se tornando até desordenado. Então o estresse mata, isso não é mito. Eu até alerto a todos que tomem cuidado, porque quando a gente começa a observar algumas alterações no corpo, como tremores de pálpebra, talvez até algum de nós já tenha tido. Tremores de pálpebra é um sinal de alerta de que realmente você está num nível máximo de estresse e algo mais sério pode acontecer. Pessoas que nunca foram hipertensas e passam a sê-lo, isso é uma coisa muito séria. Alterações cutâneas, então algumas pessoas que de repente começam a ter manchas, escamações, e daí vem as doenças conhecidas como rosácea, psoríase. Mudanças comportamentais, pessoas que se tornam extremamente agressivas. Então o estresse, ele começa dessa forma, mudando o comportamento fisiológico dos órgãos e muitas vezes a pessoa, sem perceber, está entrando num caminho sem volta, porque os sintomas podem ocasionar algum evento fatal. Até inclusive um suicídio, porque às vezes o descontrole é tão grande que a pessoa perde a capacidade de equilíbrio. Ora, isso que você colocou, é interessante saber que existe até a possibilidade da pessoa chegar próxima a um estado de um autocontrole tão absoluto que
mediante tantas coisas ao seu redor, o batimento não altera, a pressão fica estável, isso é impressionante, por isso que é interessante realmente conhecer mais esse tipo de terapia. Fábio Marques, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui no programa. Aliás, quero até convidá-lo para um próximo programa aí, para a gente fazer um programa sobre essa história toda aí da meditação. Deixa seus contatos aí para os ouvintes que tiverem dúvidas sobre o assunto. Fábio, meu e-mail é fabiofmarchese, com C-H-E-S-E, fabiofmarchese@gmail.com. Muito bom. Fábio, muito obrigado, viu, por estar no programa hoje aqui com César Romão, auxiliando aqui na entrevista com o Dr. Edmo Atique Gabriel. Dr. Edmo Atique Gabriel, cardiologista, renomadíssimo, sempre uma audiência muito grande quando o doutor está aqui no programa. Deixa aqui uma mensagem final aos nossos ouvintes, mais ou menos, corra, ande, né? O que as pessoas podem fazer de imediato? Medite para cuidar aí melhor do seu coração. Eu vou incluir realmente a palavra meditação, medite, como um escape muito interessante. Pedir para que todos os nossos ouvintes tenham uma autocrítica em relação ao seu estado de vida, ao seu dia a dia, ao seu nível de estresse. Não subestimem os seus sintomas. Procurem um médico com maior precocidade possível, sobretudo o cardiologista, quando os sintomas são palpitação, dor no peito, dor de cabeça, sudorese, e que eles se interessem em buscar outras terapias, entre elas a própria meditação, para que possam suportar. Até porque nós sabemos que sozinhos nós não mudamos o mundo. Uma mensagem talvez mais proverbial que eu gostaria até de dizer é que a gente não deve nem olhar para trás e nem olhar para os lados. Nós devemos sempre olhar para frente, porque o que foi nós não vamos mudar. Tendo ou não tendo culpa das coisas, ou falhando ou não falhando, nós não vamos mudar. O que corre em paralelo a nós, nós também não devemos ficar invejando ou querendo se comparar. Nós temos que caminhar para frente, buscando realmente melhorar, fazer o bem e, diante do trabalho, do dia a dia, dos problemas que vão ser inevitáveis, sempre ter o auxílio do médico e buscar outras terapias para ter essa homeostase, como nós chamamos, esse equilíbrio, entre elas destacando a meditação. Eu agradeço muito a participação, uma honra novamente estar com vocês aqui na Rádio Mundial. Deixe o seu site, Dr. Edmo. Claro, o meu site é www.drgabrielcardio.com.br. Dr. Edmo Atique Gabriel, muito obrigado pela sua presença, volte sempre. Falar sobre o coração é sempre importante, né? Aliás, nós vamos fazer uma pauta um dia sobre o coração e o amor, né? Se o amor realmente pode causar algum mal ao coração. Você, meu querido ouvinte, lembrando, você pode encontrar os 12 livros de César Romão em todas as livrarias do Brasil. Pode baixar em e-book. Estes livros estão hoje em 51 países e estão aí à sua disposição, principalmente os livros A Semente de Deus, O Seu Futuro Depende de Você, Tudo Vai Dar Certo, Só o Amor Não Basta, A Força da Intuição. São 12 títulos que estão inteiramente à sua disposição em todas as livrarias do Brasil. Você pode adquirir também por todos os sites de livraria, tanto o livro físico, que tem muita gente que fala, Romão, eu gosto ainda do papel, eu gosto de pegar, de guardar, de riscar. Ótimo, você tem aí também os livros de maneira física, em papel, em todas as livrarias do Brasil, Saraiva, Siciliano, La Selva, Amazon, e todas elas aí que estão pertinho de você. Normalmente em shopping hoje você encontra livrarias. São 12 títulos, eles estão em 51 países hoje e você pode encontrá-los em todas as livrarias do Brasil. Lembre também de participar do programa. Fácil, olha lá. facebook.com/Romão César, facebook.com/Romão César. Clica lá, curte a página e você poderá participar, enviar perguntas, tá bom? Legal estar com você hoje. Fique comigo, que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. A Rádio Mundial apresentou programa A Razão da Vida. A Razão da Vida.